Bom dia, boa tarde, boa noite, estudantes de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal País dos Estudantes. Hoje vamos começar com uma revisão de inglês para a primeira fase da FUVEST. Bom, primeira questão. A qual episódio real ou hipotético da história da física o trecho da música faz alusão? Os versos a seguir pertencem à canção Fall On Me, da banda norte-americana R.E.M., lançada em 1986. There's a problem. Feather Iron Burger... no. There's a problem. Feathers, Iron Bargain Buildings, Weights and Pullings. Ou seja, há um problema. Penas, construções de ferro, preço, barganha, né? Pesos e polias. Como que é mais importante para vocês saberem aqui? Que há um problema. Feathers hit the ground before the weight can leave the air. As penas atingem o chão antes que o peso consiga sair do ar. Ou seja, o que temos aqui? Uma comparação entre as penas e o peso, ambos em queda. Estamos em queda livre, né, no caso, a gente supõe isso. Né? Então, o que a gente esperaria numa situação normal, sem ter um problema, como diz aqui a canção? Que o peso, por ter uma área superficial menor do que a pena, devido à resistência do ar, ele atingisse o chão antes que a pena, só que aqui, do que as penas, só que aqui nós temos o contrário. As penas elas estão atingindo o chão antes que o peso saia do ar, então ele está demorando mais para cair no chão do que as penas. Então, a gente já sabe que o nosso episódio físico vai ter a ver com uma queda livre e uma comparação entre dois objetos. Com isso, a gente já consegue resolver a questão. A qual episódio, né, é algo hipotético da história da física, o trecho da música faz alusão? A queda de uma maçã que teria inspirado Newton a descoberta da gravitação universal. Então, não é essa alternativa, por quê? Porque a queda de uma maçã ela não tem uma comparação entre dois objetos. Ela só caiu. Então, não pode ser essa questão, não, essa alternativa por conta disso. A observação de um pássaro em voo que teria levado a Einstein a formular a teoria da relatividade. Não tem nada a ver. Aos experimentos com objetos de massas diferentes e teriam indicado a Galileu os princípios da queda livre. É exatamente essa alternativa. O peso tem uma massa maior do que as penas, que tem uma área superficial maior também. E a gente sabe, né, pelos princípios da queda livre, que caso não houvesse nenhuma resistência do ar, é, os objetos cairiam ao mesmo tempo, né? E é exatamente essa alternativa, porque você tem todas as coisas que fazem alusão a esse experimento, né? Que é a comparação entre dois objetos, uma queda livre e objetos de massa diferente. Ao transbordamento da água em uma banheira que teria sugerido Arquimedes, não, tem nada a ver isso. A queda tinha um bloco de ferro ligado a uma hélice que teria levado Joule a equivalência de calor e energia. Não, não tem nada a ver isso. Não tem nenhuma ligação entre hélice e calor e energia, Joule. Vamos para a próxima questão. Conforme o verbete, a justiça substantiva pode ser definida como a... Bom, vai ter uma justiça substantiva aqui. Vamos ver as alternativas primeiro, que é interessante. Nesse caso, a gente vê as alternativas primeiro, que é um texto bom. Aplicação imparcial e consistente de princípios éticos e morais, promoção de punições rigorosas para qualquer tipo de crime, distribuição de recursos econômicos de maneira equitativa, com ênfase no coletivo, garantia que todos recebam o que lhes é devido, contemplando os direitos individuais, proteção exclusiva dos direitos das minorias, aumentando sua visibilidade social. Bom, vamos atrás então da justiça substantiva. Aqui, ó. Justice, each getting what he or she is due. Formal justice is the impartial and consistent application of principles, whether or not the principles themselves are just. Substantive justice. Se a gente traduzir isso, vai dar exatamente a justiça substantiva.
Então a gente tem que prestar bastante atenção aqui. It's closely associated with rights, ou seja, está amplamente associada com direitos, with what individuals can legitimately demand of one another, ou seja, o que indivíduos podem demandar, né, exigir legitimamente de um para o outro, né? What they can legitimately demand of their government, ou o que eles podem demandar legitimamente do seu governo, with respect to the protection of liberty or the promotion of equality. Bom, aí aqui já começa em retributive justice, mas a gente não precisa ler, porque o texto, o comando da questão só fala da justiça substantiva. Então a gente já sabe que fala sobre legitimidade e direitos do indivíduo. Então vamos procurar as alternativas que tenham isso. Aplicação parcial consciente de princípios éticos morais? Não. Punição rigorosas para qualquer tipo de crime? Também não. Distribuição de recursos econômicos de maneira equitativa com ênfase no coletivo? Não, também. Garantia que todos recebam o que lhes é devido, contemplando direitos individuais? Sim. Por quê? Aqui, ó. Que eles podem. O substantive justice is closely associated with rights, with what individuals can legitimately demand of one another. Ou seja, o que os indivíduos podem demandar legitimamente de um por outro. Ou seja, recebam o que lhes é devido, que é demandado pela lei, contemplando direitos individuais. Ou seja, que eles podem demandar de um ao outro ou do governo. Então, claramente está se referindo aos direitos individuais de cada indivíduo. Então, é exatamente essa a resposta. Proteção exclusiva dos direitos de tantas minorias, aumentando sua visibilidade social? Não, nada a ver com minoria. Bom, terceira questão. English is weird. It can be understood, true, tough, true, fault, do. Em relação à compreensão do idioma inglês, a figura, o texto ilustra. Bom, é a alternativa A. A disparidade em ortografia fonética. Como vocês podem ver, a ortografia dessas palavras aqui é bem parecida, só que a pronúncia fonética é muito diferente. Caso você não soubesse isso, você poderia ver as outras questões e fazer um chute educado. As circunstâncias de tempo e modo. Não tem nada que fala aqui sobre time e modos. Então, tipo, já descarta essa. A ordem dos elementos da oração. Também, descarta essa. Conjunto de locuções adjetivas. Não. Tipo, em nenhum momento tem uma alusão a uma locução adjetiva aqui. Um problema de concordância verbal. Também não. Como vocês podem ver, a única alternativa que faz sentido é A, mesmo que vocês não soubessem a fonética dessas palavras. Bom, agora vamos às três últimas questões. Peguei da FUVEST 2023, que é a questão 35. Vamos lá. De acordo com o texto, os estudos sobre as propriedades do som. Aí, alternativa A, indicam uma complexidade musical da canção pop contemporânea. B, podem ter reflexos em áreas como marketing e atividades esportivas. C, influenciam as pesquisas acadêmicas sobre fazer poético. D, revelam as estratégias enganosas empregadas nas campanhas publicitárias. E, demonstra a falácia do conceito de música como linguagem universal. Bom, aqui a gente já sabe que fala sobre as propriedades do som. Gente, geralmente nessas questões é bom vocês já lerem a alternativa e ficarem espertos com é, essas alternativas aqui, ó, como podem. Por quê? Porque é muito amplo. Então a chance de ser alternativa correta, ela é bem alta. A não ser que tenha algo explicitamente proibido, podem, ou que não seja mencionado no texto em nenhum momento, muito provavelmente vai ser essa aqui, mas vamos ver a questão para confirmar. From French electronic and Japanese indie to K-pop and Spanish jazz, it's common for people to listen to songs they don't necessarily understand.
not knowing the language of the lyrics. Ou seja, as pessoas elas ouvem os sons, mas não sabem necessariamente a linguagem das canções. It seems doesn't stop people from liking, and sometimes even singing along to a song. Ou seja, não, o fato delas não saberem o que significa a canção não impede elas de gostar. Unless the listening is looking up the dictionary meaning of the lyrics, then the dictionary meaning of the lyrics doesn't make or break their appreciation of the song. Vamos lá. Então, um questionamento: por que que você não saber o significado da letra faz com que. Por que que você não saber isso faz com que você, mesmo assim, não tenha, né, o apreço, você goste de ouvir músicas de outros idiomas, por exemplo. It's a complicated answer, say musicologist Lisa DeSantis, adding it all starts with what's called sound symbolism, ou seja, começa com algo que é significado com simbolismo do som. Sound symbolism refers to the study of the relationships between utterances and their meaning, ou seja, estuda o significado dos sons. This doesn't have to do only with music. Marketers, for example, can tune into sound symbolism as part of their strategy in coming up with appealing brand names. Tá, aqui é uma frase muito importante. Então, na prova eu grifaria isso daqui, porque uma das questões falava isso. Ó, podem ter reflexos em áreas como marketing e atividades esportivas. In music as well in branding, Descentile explained that there's something about the appeal of words as sounds beyond their meaning in a language, while things like culture and personal experiences affect people's responses to different kind of music. She explained, there are certain musical techniques that are generally used to convey certain moods, one of which is scale. Ou seja, há diferentes técnicas musicais que podem ser utilizadas para fazer com que a pessoa sinta diversos estados emocionais, né? Song in a major scale usually have happier sound on a minor scale. Tá. The human brain is wired to respond to sound, she added, in a process called entrainment. The brain synchronizes our breathing, our movement, even neural activities with the sounds we hear. This is why fast-paced music is so popular for running, for example. Opa, isso é importante também. Or why some yoga teachers play rhythm and melodic tracks in their classes. And there are also the things that accompany the words. Elements sounds like pitch, melody, harmony, timbre, and amplitude have an effective emotional, psychological, cognitive, and even physical impact on listeners. Tá. Music adds so much meaning and dimension to the through a complex of these avenues. Ok, vamos ver se a gente consegue resolver a questão 35. Indicam complexidade nos. Os estudos sobre as propriedades do som não indicam a complexidade de música. Canção pop contemporânea, não. Eles não falam isso em nenhum. Pode ter reflexos em áreas como artes e esportivas? Sim. Exatamente o que foi falado, né? No marketing aqui em cima e as técnicas esportivas aqui embaixo. Que fala do yoga, do corrida, então é algo que sim, é verdade. Isso você já poderia responder a questão, mas vamos ver o restante das alternativas. Influencia as pesquisas acadêmicas sobre fazer poético? Olha, eu acho que em nenhum momento ele foca nisso, né? Então eu marcaria como errado. Revela estratégias enganosas empregadas nas campanhas. Não, em nenhum momento ele falou sobre estratégias enganosas aqui. Demonstra falar do conceito da música como linguagem universal? Também não, em nenhum momento usou a música como falácia, ou muito pelo contrário, né? Falou sobre como a música é universal sem mesmo você entender a letra dela. Então, a alternativa B é a mais correta. Então, sempre tomem bastante cuidado com essa palavra que podem, né?
que ela é meio coringa, assim. Na frase, there are certain musical techniques that are generally used to convey certain moods. A palavra convey poderia ser substituída sem prejuízo por sentido por. Bom, vamos ver aqui. A gente poderia ver o parágrafo de novo, mas vamos ver se a gente consegue só aqui pelo contexto dessa frase. There are certain musical techniques that are generally used to convey certain moods. Ou seja, esse convey aqui poderia ser, seria substituído para algo que cria, transmite certas emoções. Então vamos ver palavras que possam substituir isso. Avoid, não. É o contrário. Struggle, também não. Diminish, não. Não, diminish não traz, não transmite essa emoção. Popularize, também não. Transmit, é exatamente essa palavra. Ou seja, se a gente traduzisse, né? Há certas técnicas musicais que são utilizadas para transmitir certas emoções. Ou, não emoções, vamos dizer, estado, assim, tipo, eu tô bem, ou fazer com que você fique mais feliz. Pode ser um pouco com emoções, mas é um pouquinho diferente. De acordo com o texto, vamos para a próxima questão. De acordo com o texto, os aspectos físicos relacionados com os elementos do som quanto à música são simbolismo e respiração. Em nenhum momento falou sobre respiração. Simbolismo falou aqui do sound symbolism, né? Mas então a tá errado por conta disso. Letra e idioma. Então, a música tem a ver, né? Mas não é um aspecto físico de letra e idioma, certo? Então, vamos pro terceiro. E simbolismo também não é um aspecto físico, né? Timbre e amplitude. Essa daqui. Ele fala de timbre aqui embaixo e amplitude também para fazer com que as pessoas sintam ou tenham, né? São técnicas musicais para as pessoas gostarem mais das músicas. Brilho e melodia. Em nenhum momento fala sobre brilho. Melodia também, eu não sei se seria um aspecto físico. Discurso e mensagem. Também não. Então, uma alternativa C aqui. Bom, é isso. Como vocês podem ver, as questões elas querem que vocês tenham um bom entendimento do idioma, mas tem muita coisa que dá para você eliminar várias alternativas por contexto e hum, e também pelas palavras, né? Como podem ou devem. Devem geralmente é algo muito restrito. Então tenham essa sagacidade, né? Esse capacidade de vocês verem quais questões vocês se sentem mais confortáveis de fazer, quais vocês vão chutar, por exemplo, para economizar tempo, e tentem sempre eliminar as alternativas mais discrepantes, porque aí você só foca em uma ou duas alternativas que fazem mais sentido. Com isso, você não só condiz seu cérebro para responder mais rapidamente e achar mais facilmente o que você está procurando, mas também faz com que você economize tempo. Então foi isso, essa é a minha revisãozinha. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo fazer mais vídeos e sugestões do que você gostaria de ver no canal. Muito obrigado pela atenção. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike também. Por favor, fale que eu posso melhorar. É isso. Até a próxima.